bem claras, tá? Para qualquer cientista, tá? Então, assim, umas, né, umas, mas principalmente né, um número, um valor, um certo fenômeno, certo? Então, são coisas que são indefinidas, que não está definido, que não está determinado. Então, você resume em matemática como uma incógnita, x, y, t, por exemplo. A velocidade depende do tempo. Então, você tem que uma variável, uma grandeza velocidade e uma grandeza, né, tempo. Então, você consegue definir duas variáveis, mas você não sabe o intervalo de tempo que você vai trabalhar, você não sabe a velocidade que você vai medir, então você sempre representa por letras, V e T, nesse caso. Por exemplo, uma empresa está com a seguinte configuração de custos, né? Os custos são, né, variáveis monetárias, então você representa em reais, mas você não sabe especificamente, né? Por exemplo, especificamente quantos reais tem. Da mesma forma, o custo é função da quantidade, então você consegue escrever uma variável monetária em função do tanto de produto que é produzido. Então, mas como se calcula esse produto? Contando tanto de produto, né, de material que foi produzido. Então, Q igual a 1, Q igual a 2, e assim vai. Então, é isso que nas ciências sociais aplicadas deve estar bem claro a questão da incógnita. As questões dos intervalos e maior que, menor que, certo? Máximo, mínimo, valor máximo, valor mínimo, no mínimo, né? Quando pergunta assim, se você produzir sapato e você tem, sei lá, você vende sapato a 10 reais, seus custos são 1.000 reais, quantos sapatos no mínimo você tem que produzir? Você tem que produzir lá, se é 10 reais, você multiplica, divide 1.000 por 10, dá o quê? Dá 100, né? Então, você tem que produzir no mínimo 100, mas pode produzir 101, 102, 103, 104, né? Até um número grande aí que você consiga manter a produção, né, estável. Mas menos do que 100 reais, não. Tá? Menos do que 100 reais, 100 reais não, menos que 100 unidades de sapato, você não pode produzir, porque você tem uma cota mínima, então você tem um intervalo, você adquire maior ou igual. Essa é a ideia por trás, tá? Essa é a ideia por trás do sinal de desigualdade, do sinal de igualdade, do sinal da desigualdade estrita, da desigualdade que não é estrita, né? Então, tem essas coisas aí. Então, vamos analisar esses exercícios que estão aí para vocês. Então, olha só, o exercício, pessoal, o exercício número 1, ele quer dizer o seguinte, prática bem elementar, ó. Probleminha de sétimo ano para utilizar a equação. Como nós, docentes da matemática, damos aula para as crianças, nós temos que usar o princípio do pensamento algébrico, não o princípio da mecanização algébrica. Então, você tem que começar a pensar como um número que você quer descobrir. Tá? Depois que passar no papel fica fácil. Então, você pensa num número, soma com 2, por exemplo, divide por 2. Que número é esse? Você pensa no que número é esse, não, que número que é igual a 4, que número é esse, né? Você pega um número e multiplica por 2, ó, já falei bobeira. Você pega um número, soma com 2, e essa soma depois você divide por 2 e vai dar 4. Que número é esse? Certo? Que número você pensou? Você tem que pensar num número, então você tem que exercer o raciocínio algébrico, né? Agora, o que eu falei aqui pode gerar alguma confusão, né? No que tange a estrutura, na estrutura das operações. Então, sempre coloca no papel. Então, o que eu falei para vocês foi isso, ó. Eu falei para vocês foi isso, né? Pensei em um número, né? Oh, Jesus, espera aí. Olha lá, peraí só um pouquinho só que... Agora sim. Eita. Primeiro que a minha caneta não tá funcionando, peraí. Só um instante que eu tô com problemas, galera. Minha caneta não tá funcionando. Agora sim. Ó, só apagar esse rabiscão aqui, peraí. Então, o que eu falei para vocês aqui, ó? Pensei num número,
Você pensa no número, você fala um número, né? Um número, artigo indefinido, você fala x. Pensei no número, somei com 2, aí depois dividi todo mundo por 2, deu 4. Teve gente que pensou assim, ó, peguei um número, né, somei com 2, dividi por 4. Ou teve gente que pensou assim, pensei no número, dividi por 2, somei com 2, e o resultado deu 4. Então, assim, tem que seguir uma ordem, ó. Falei assim, primeiro, ó, pensei em um número, somei com 2. O número que eu pensei somado com 2, que eu vou dividir com 2, entendeu? Não vou dividir o x com 2. Pensei no número, somei com 2, dividi por 2 e deu 4. Coloca valores aqui para verificar se vai dar certo. Bota 8, ó, 8 mais 2, 10, dividido por 2 é 5, não é? Então, bota, sei lá, 6. 6 mais 2, 8, dividido por 2 é igual a 4. Beleza? Então, o x aqui é 6. Por quê? Você pode colocar um e multiplicar cruzado. X mais 2 igual a 8, certo? X igual a 6. Esse é né, a estrutura do pensamento algébrico, tá? De passar o pensamento para o caderno. Então, vamos para os exercícios que eu propus para vocês. Qual é o número cuja metade menos 5 é igual a 9? Qual o número, certo? Número x, cuja metade, não é cuja a metade, não, é cuja metade, galera. Cuja metade menos 5 é igual a 9. Então, ó, um número cuja metade desse número, então, metade é dividir por 2, certo? Menos 5 é igual a 9. Tudo bem até aqui? Um número cuja metade desse número, menos 5 é igual a 9. Tudo bem? Uma dúvida enquanto a formalização da equação? Como eu faço para resolver isso aqui? Simples. Lembra que eu falei para vocês, quando tiver uma fração, você multiplica todo mundo pelo número que está no denominador? Então, multiplica todo mundo por 2. Aqui, aqui e aqui, certo? Vai ficar assim, ó. 2 vezes x dividido por 2, menos 2 vezes 5, igual a 2 vezes 9. Lei do cancelamento, sobra o x. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 9 é 18. Tá? Que número que eu subtraio 10 da 18? 28. Por quê? Por quê? Soma 10 em ambos os lados, né? Lei do cancelamento dá 28. Ou, 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 passo 10 para o outro lado. Vai dar 28 também. Tá bom? Alguma dúvida? Ô, professor, Oi. eu passei o 5 positivo pro lado do 9 e dividi por 2. Como assim? Tá x? Eu entendi. Assim que você fez, né? Ó. É, eu achei mais simples. Menos 5 igual a 9. Aí E passei o 5 princípio positivo. aditivo, isso, princípio aditivo, né? 9 mais 5, certo? Dá Aí, 14. Princípio multiplicativo, né? Multiplica por quem? Por 2 em ambos os lados, né? Ou passa para o outro lado multiplicando. Aqui, ó, é assim, meio de x igual a 14, certo? Passa para o outro lado o meio que está dividido. multiplicando. Isso, vai dar 28, perfeito. Acho Perfeito. que Mesmo assim. acho mais fácil assim do que do outro jeito. Não, tranquilo, se você tem isso já fomentado, né, já tem sistematizado, sem problema. Então, olha só, outro exercício, ó. Dois números, a soma é 77. Consecutivo é um depois do outro. Dois números consecutivos. 3 e 4 são consecutivos? São. Consecutivo de outra forma, galera, a esquerda chama antecessor, tá? Antecessor do 4, e aqui chama sucessor do 3, tá? Quando um é sucessor do outro e o outro é antecessor de um. Então, os dois são consecutivos. Por exemplo, 7 e 10 não são.
4 e 5. Sim. 113 e 114 também. Dois números são consecutivos. Então, dois números você não sabe. Você bota x aqui. Quem é o outro consecutivo? Por exemplo, esse é o da esquerda, é o antecessor. O próximo é alguma coisa mais um, certo? Então, a soma dele com, né, o x mais um deve ser igual a 77. Quais são esses números? Agora eu tenho que resolver. Um x mais um x são 2x, certo? Por exemplo, você tem um coraçãozinho aqui, mais um coraçãozinho aqui, são dois coraçõezinhos, certo? Uma laranja, mais uma laranja, duas laranjas. Mais um igual a 77. Passa um para o outro lado, 77 menos um. 2x igual a 76, tá? X é igual a 76 dividido por 2. X igual a 38, tá? X igual a 38. O x é igual a 38. E o x mais 1? 39. Perfeito. Tá? Então, esses exercícios aqui são exercícios de você entender dois números que você não sabe, ou um conjunto de números que você não sabe, e utilize a representação algébrica. Vamos para o exercício 2. Mesma coisa. Você pensa em um número, galera, quando você pensa em um número e você não sabe, você chama esse número de x, ou de y, ou de z, ou de estrelinha, certo? De alguma representação que não envolve um número, que envolve desconhecido, tá? Envolve desconhecido, tá bom? Sempre assim. Então, pensei em um número, x, certo? Pensei em um número, multipliquei por 2. Pensei em um número, multipliquei por 2. Multiplicar por 2 é vezes 2. Adicionei mais 3 ao produto. Produto é a operação resultante da multiplicação, tá? O resultado deu 25. Qual é esse número que eu pensei? Muito fácil. Qual é esse número que eu pensei? Certo? Então, não sei resolver equação, professor. Chuta número. Coloca zero aqui. Se você colocar zero, vai dar 3 de um lado, 25 do outro, e o 25 é menor que 3. Então, não é. Vou colocar 10, então. 2 vezes 10, 20, mais 3, 23. 23 é menor que 25. Mas o 23 está mais próximo dos 25 do que o 3. Então, eu vou para o próximo. X igual a 11. Bota 11 aqui. 11 vezes 2, 22. Mais 3, 25. 25 é igual a 25, então é verdade. Aqui é falso. Não, aqui não estou colocando igualdade, né? Então, aqui é verdadeiro. Então, x é 11. Vamos resolver essa equação da forma direta. Ó. Passo 3 para o outro lado. Certo? Aqui dá 22. 2 vezes x igual a 22. Está multiplicando, passo para o outro lado na operação inversa, dividindo. Deu 11. Feito? Esse é o exercício 2. Tranquilo, né? Alguma dúvida no exercício 2? Não, né? Tranquilo. Veja só. O exercício 3, galera, é um exercício que envolve geometria, mas é bem básico. Básico de tudo. José quer construir uma casa retangular, de modo que o comprimento tenha 1 metro a mais que a largura. Tá? Retangular, cujos lados não são iguais, tá? Não é um quadrado, é um retângulo. Que o perímetro seja maior ou igual a 50. Perímetro, galera, é a soma dos lados, tá? Soma dos lados de uma figura fechada. Olha só. Belo retângulo que o professor construiu. Agora sim. Tá? Vamos chamar esse camarada aqui de comprimento. Então, aqui, tá? Isso. Só um pouquinho de língua portuguesa. Comprimento é uma coisa, comprimento é outra coisa, tá?
Então, aqui é comprimento. Comprimento é medida. Comprimento é oi, olá, tudo bem? Tá bom? Então, tomem cuidado. Aqui é a largura, tá? Galera, tem que ter 1 metro a mais que a largura. Então, você coloca, se tem 1 metro a mais que a largura, você coloca a largura como x menos 1 aqui, ou você coloca x mais 1 aqui e deixa a largura como x, tá bom? E a soma desse lado com esse lado, que é paralelo, que é a mesma, desse lado que são paralelos, que é a mesma medida, tem que dar quanto? X mais x mais x mais 1 mais x mais 1 tem que ser maior ou igual a 50. Por que maior ou igual a 50? Porque está escrito no enunciado. Como resolve isso, professor? Primeiro, reduz essa expressão à esquerda, certo? Né? Agrupa letra com letra, número com número. Repete o 50 aqui. 1, 2, 3, 4x. 1 mais 1, 2. 4x mais 2 maior ou igual a 50. Tá? Da mesma forma que você resolve a equação, você pode usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, passo o 2 para o outro lado, vai ficar assim, 4x maior ou igual a 50 menos 2. 4x maior ou igual a 48. Certo? Passo o 4 dividindo, x é maior ou igual a 48 dividido por 4, que é 12. Bom? Então, a largura tem que ter 12. Quanto tem que ter o comprimento? No mínimo, 13. Certo? Então, a partir da largura 12, você tem que ter um comprimento aqui, né? Aqui, esse aqui é aqui, tá? Esse aqui é aqui. Tem que ter um comprimento 13. Se a largura for 13, tem que ter um comprimento 14. Agora, se a largura for 11, não dá certo, porque o valor vai ser menor que 50 metros diferente. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? O professor, se eu for pela dedução, que aí, como é conta simples, vai? Por exemplo, numa prova, o senhor considera errado? Não. Se tiver certo a lógica, Ah, entendi. se tiver certo o seu raciocínio, não. Agora, se você coloca lá 12 porque é 12, daí você fica com a minha cara, né? Mas se você coloca assim, 12 porque se eu, assim, brincadeiras à parte, 12 porque se eu coloco 11 e eu somo 11 mais 11 mais 12 mais 12, esse número dá 12, 12, 40, 24, 24 mais 22, 46. Dá 46, e 46 é menor que 50, mas José quer no mínimo 50. Se você coloca escrito, perfeito. Coisa que eu estou fazendo aqui de maneira algébrica, mas de maneira literal, entendeu? Entendi, beleza. Beleza? Falou. Exercício 4, galera. Exercício que é o xodó que eu tenho. Por quê? Vai cair coisas de finanças, coisas de economia, ou coisas de administração, e se tiver, né, entendido isso, cai coisa de contábeis também. Vai vendo. O vendedor tem R$ 30 de lucro, tá? Vendedor tem R$ 32 de lucro por cada camisa vendida, tá? Por cada camisa vendida. Tudo bem? Vamos supor, você sabe que o lucro é receita menos custo, né? Vamos supor que, vamos supor que ele não tenha custo, só tem receita, tá? Receita, galera, o que é receita em finanças, em negócios? Receita nada mais é o tanto que você vende, tá? O tanto que você vende. Por exemplo, que camisas, certo? O lucro, nesse caso, o lucro individual é o preço que ele põe na camisa, tá? 32. Se ele vende uma camisa, quanto ele vai ter de receita? 32. Se ele vende duas camisas, ele vai ter 32 vezes 2, né? É igual a 64.
Se ele vai ter, né, se ele vai ter 3 camisas, ele vai ter 32 vezes 3 igual a 96. E assim vai, certo? Generalizando aqui para um preço, aqui é 32, tá, galera? Para um preço igual a 32, né? Para um Q qualquer, ele vai ter uma função 32Q, certo? Então, o lucro dele, 32 vezes a quantidade de camisas que ele vender. Pergunta do exercício. Qual é a quantidade de camisas que ele tem que vender para obter lucro maior ou igual, ou maior, né? O maior, deixa eu ver. Maior. Tira esse igual aqui. Maior que 3.000. Basta você substituir esse L aqui, tá? Esse 32Q tem que ser maior que o 3.000. Agora, como eu resolvo isso? Passo o 32 dividindo. Que é a mesma coisa escrever que Q é maior, né, que o número que eu obtiver aqui, que vai dar 93,75. Certo? Então, quantas camisas eu tenho que vender? 94. Não posso vender 93 camisas, né? E 75 partes de camisas. Tem que vender 94, né? Para ter lucro maior que 3.000. É essa a ideia. Então, ah, alguém me respondeu alguma coisa aqui. Coloquei 100 camisas. Então, né? Maior que 100, mas exatamente, Patrícia, 94 camisas, tá? 94 camisas já alcança o lucro maior que 3.000. Tá bom? Então, você fez assim na parte dedutiva. Beleza, eu entendi a ideia. Porque se dividiu, por exemplo, 30, 30. Aí você colocou 100. Ótimo. Mas o exato é 32, tá? Então, é assim que faz o exercício nessa área, tá? Vocês vão observar muito essa linha de raciocínio. Tudo bem? Tranquilo enquanto esse exercício 4? Esse aqui é o 4. Tranquilo, né? Vamos para o 5. 5 já é já mais formal, já mais formal. Olha só, eu quero que vocês encontrem o valor, né, dessa expressão aqui, ó, 3 vezes, opa, não é 3 não, 5, né, deixa eu ver aqui, 5, x igual a 5 mesmo, eu que estou bobo aqui, x igual a 5 de 5 vezes 3x quadrado menos 75 dividido por x menos 5, certo? A primeira coisa que você faz é substituir, né? Isso é dedutível, é o que você pensa em fazer, não é errado, tá? Não é errado. Substituir, verifique que dá. Ó. 3 vezes 5 ao quadrado menos 75 dividido por 5 menos 5. Você já vai observar que aqui embaixo vai dar zero, então já deu chabu. Se você fazer a conta aqui, ó, vai dar 5 vezes zero. Então, zero de por zero é uma indeterminação. Lembra que eu falei para vocês que você tem que achar uma forma de melhorar aqui a parte de cima ou a parte de baixo, para escrever de uma outra forma que não altere o valor lógico dessa expressão? Então, olha só. Aqui envolve dois conceitos. Produtos notáveis e fatoração. Primeiro, vamos pensar na fatoração. A expressão aqui que está dentro do parênteses, eu posso fatorar ela? Posso, certo? O 3 e o 75 são múltiplos de 3, então posso deixar o 3 em evidência. Certo? O que sobra aqui é x quadrado, e quem multiplica por 3 dá 75? 25. Tá bom? E aqui embaixo, ainda continua x menos 5. Daí, esse 3 eu posso multiplicar com 5 já, vai ficar 15 vezes x quadrado menos 25 dividido por x menos 5. Ótimo. Se eu substituir ainda, vai dar 5 ao quadrado, 25, menos 25 dá zero, e aqui dá zero. Vai dar zero sobre zero se eu substituir ainda. Certo? Então, eu tenho que melhorar aqui, ó. Só que eu sei... Aqui não, peraí. Só que eu sei que a quadrado menos b quadrado é igual a mais b
vezes A menos B, tá? Diferença entre dois quadrados. Então, olha só, o papel do A aqui é o x, então vai ficar x mais A, opa, desculpa, x aqui, que o papel do B é o 25, tá? Não necessariamente é o 25, tá? O papel do B é o quadrado do valor cujo resultado dá 25, tá? Então, é a raiz do 25, ó, B ao quadrado, aqui nesse caso tem que vir o B. Então, que número que tem que vir aqui? 5, tá? 5 ao quadrado, 25, ó, B quadrado. B quadrado é 25. O B é a raiz do 25, que é 5, tá? E aqui, x menos 5, certo? Agora, eu posso simplificar esse camarada com esse camarada. Daí só sobra o x mais 5. Ah, tem um 15 aqui, né? Tem um 15 que eu esqueci. X mais 5 vezes 15. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, como o x vale 5, é só substituir. Tá? 5 mais 5 vezes 15. 5 mais 5, 10. 10 vezes 15, 150. Bom, o exercício é o mais, acho que é o mais difícil. Não podia deixar indeterminado, não? Não, você ainda está errado. Se tem solução, não é indeterminado, entendeu? Por fim, galera, o exercício 6. O exercício 6 é bem bacana, eu acho bem legal. Não é difícil, porque eu quero que você escreva de uma outra forma que não altere o valor lógico dela. Mas não é difícil. Tem muita gente que vai escreveu de uma forma que eu acho que, assim, na forma lógica não está errado, mas na forma redutível tá. Tá? Vou escrever aqui para vocês, peraí. E da primeira vez que eu fiz isso, eu já como professor de ensino básico, eu escrevi dessa forma que eu acabei passando uma vergonhinha. Porque o aluno que era do 8º ano, ele fez de uma forma, da forma mais reduzida possível. Então, olha só. Essa expressão aqui, tem que escrever de outra forma. Se eu deixo o A em evidência, vai ficar assim, ó. Foi assim que eu fiz. Quadrado, né, descontar um aqui fica A, 1, e sobra mais um aqui. Tá certo isso aqui? Até tá. Não tá errado. Só que dá para melhorar. Tá? Dá para melhorar. Tudo bem? Dá para melhorar. Como faz para melhorar? Pense em agrupar. Pense em agrupar. Aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Como é que eu faço? Vai ficar ao quadrado vezes A mais 1, mais A mais 1. Perfeito. Ó, aqui, nessa parte aqui, eu deixo o A quadrado em evidência. Tá? Quem vezes A quadrado dá ao cubo? O A. A mais 1. Quem vezes A quadrado dá ao A quadrado? É o próprio 1. Agora sobrou o A mais 1 aqui. Lembra quando, Tem por um. conveniência, por conveniência, você, né, quando não tem nada que aparecer no E1, que é elemento neutro da multiplicação, agora você pode deixar aqui em evidência. A mais 1 fica assim, ó, A1 Mais 1. vezes A quadrado mais 1. Mais 1. Não, peraí. Daí tem como fatorar o A quadrado mais 1. Daí ficar A mais 1 vezes A mais 1. Vai dar A mais 1. Isso, tem como fatorar isso aqui ainda, né? Verdade. Só nessa observação aqui, já é uma forma redutível, não vai ser incompleta, né? Dá para fatorar o A quadrado aqui, né? Isso é verdade, dá para fatorar o 1 aqui também, né? Porque é assim, ó, aqui, galera, é A quadrado mais 1 quadrado, né? Aí você pode fatorar aqui. Tá? Tudo bem? Professor, Oi! explica de novo. Tá bom. É assim, ó, a expressão é A ao cubo mais A ao quadrado mais A mais 1, certo?
Se eu deixar só o A em evidência, vai sobrar esse lado aqui, ó. Se deixar uma evidência, vai ficar assim, ó, A ao quadrado, mais A, mais 1, e sobra o mais 1. Beleza? Tudo bem? Isso aqui até tá certo, mas não é forma apropriada. Professor, cadê Não, o tem que pensar... 3? E o 3 do A? Foi embora? 3 do A? É, o primeiro ali. Deixa eu voltar aqui para você. É que tinha colocado em evidência o A. Ó, se eu deixar só o A em evidência, quem eu multiplico com A dá A ao cubo? A ao quadrado. Quem eu multiplico com A, aqui dá A ao quadrado? O A, certo? Porque, ó, A ao cubo é A vezes A ao quadrado. Por quê? Aqui é 1 e aqui é 2. Mesma base, conserva e somos expoentes, tá? Tudo bem? Quem eu multiplico com A dá o próprio A, é o próprio 1. Só que sobra um camaradinho aqui, ó, fora do parênteses. E não tá tão legal, tá? Então, eu vou pensar em outra forma. A dica é, agrupa, tá? Esses dois camaradinhos aqui. E faz a fatoração dentro desses grupinhos. Tá? Faz a fatoração dentro desses grupinhos, ó. Vou escrever em duas cores para vocês, ó. Uma em azul, certo? Outra em vermelho. E aqui, no meio dos dois, eu vou colocar um sinalzinho de mais. Aqui não dá para mexer muita coisa. Deixa assim. Pensa nesse aqui agora, ó. O A ao cubo aqui não é A vezes A ao quadrado? Então, eu posso escrever assim, ó. O A ao cubo eu posso escrever como A vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado. Certo? E aqui eu deixo como tá. Tudo bem? Só que eu tenho em comum aqui, ó. A ao quadrado. Então, eu posso deixar o A ao quadrado em evidência. Que sobra A. E aqui é 1 vezes A ao quadrado. Então, sobra A e o 1 do sinal de mais. E o resto é tudo como estava antes. O mais estava aqui, o mais estava aqui. E em vermelho, A mais 1. Agora, olha só. Essa expressão é igual aqui, em azul, e é igual aqui em vermelho. O que eu tenho aqui é A quadrado, e aqui quando não tem nada, galera, não é zero, porque zero vezes aqui anularia. É 1. Certo? Então, eu deixo esse camarada aqui em evidência. Quem é esse camarada aqui? A mais 1. E quem sobra? Sobra o A quadrado. A evidência tem uma multiplicaçãozinha aqui. Mais 1. Tudo bem? Entendeu agora? O pessoal que me perguntou, entendeu? Com certeza não. Ficou em silêncio. É, tá mais bom. ou menos, né? Eu Ó, tô processando a conta ainda, calma. Eu tô tentando Calma. entender, pera. Então tá, pera aí então. Deixa eu apagar aqui um outro exemplo aqui. Vou mudar o A, vou colocar X. Tá? X ao cubo, X ao quadrado, X e 1. Mesma coisa, ó. Você não consegue... Aqui, galera, faz por agrupamento, ó. Tá? Então, primeiro, você vai deixar em fatoração por evidência esse grupinho aqui. Certo? Esse grupinho aqui. Quem eu tenho que deixar por evidência? Qual o termo que eu tenho que deixar por evidência? O x ao quadrado ou o x ao cubo? O menor, tá? X ao quadrado. E agora você vai fazer a seguinte pergunta. Aqui dentro tem que estar dois termos que, quando multiplicados por x quadrado, vai dar os termos daqui de cima. Então, que termo que eu coloco aqui que multiplica por x quadrado dá x ao cubo? Quem
multiplico por x quadrado, dá x ao cubo. Certo? Propriedade de potências, né? Propriedade de potência. Quando você tem potência de mesma base, assim, ó, né? AM vezes AN, você soma os expoentes. Por exemplo, A ao quadrado vezes A ao cubo é A2 mais 3, certo? Que dá A quinta. Da mesma forma aqui, ó. A base tem que ser igual. Que número que tem que estar aqui em cima para somar com 2 para dar 3? Vai ser esse fator que vai estar aqui. 1. É o expoente, mas e a base? Não tem que ser a mesma base? X. X. Quando você multiplica aqui, ó, x, ó, quando você multiplica aqui, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x, conserva a base, soma os expoentes. Por isso, quando você multiplicar aqui, vai dar x ao cubo. Tá bom? Mais. Quem tem que estar aqui, multiplicado por x ao quadrado, que tem que dar o próprio x ao quadrado? Quem, multiplicado por x ao quadrado, dá o próprio x quadrado? Quem vezes 8 dá 8? Quem vezes 9 dá 9? 1. 1. Então, aqui tem que estar 1. Entendeu? E o resto você copia. Tá? Agora, olha aqui. Olha aqui. Vou tirar esse camaradinho aqui, esse 1 daqui, porque por conveniência, quando não... Ó, aqui, ó. Por conveniência, vou colocar aqui, só para deixar. Por conveniência, quando não tem nada aqui, é 1, ó. Essa expressão que está dentro do parênteses não é a mesma expressão que está aqui fora, ó? Não é a mesma? Se eu botar um parênteses aqui, ó. Se eu botar um parênteses aqui, não vai ser mais semelhante ainda do que esse? Vai. Então tá. Pergunta é, qual é o número que está aqui fora que multiplica essa expressão toda? Que não altera esse número? 1. 1. Pronto. Agora, observe. Quem eu tenho em comum nessa expressão e nessa expressão? Quem eu tenho em comum nessa expressão e nessa expressão? Quem eu tenho em comum? O X. Vou pintar de canetinha aqui. Quem eu X tenho? mais 1. X mais 1, ó. Essa aqui eu tenho em comum, ó. Tá vendo? E eu posso deixar esse termo em evidência. Opa, em canetinha não dá, né? X mais 1. E o que sobrou, eu deixo em parênteses. Porque é uma outra fatoração por evidência. Entendeu agora? Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Fiz meu papel, são esses exercícios, 6 exercicinhos. São exercícios assim que... esse exercício que eu resolvi agora, o sexto, eu vou colocar na provinha de vocês, tá? Como um dos exercícios, igualzinho. Treinem, tá? Porque, às vezes, eu não sei onde vai cair em contábeis, mas já vi alguma aplicação em economia já, tá? Regra de ouro tem esse exemplo aqui, tá? Economia, na regra de ouro, tem esse exemplo aqui. Você tem que fatorar esse polinômio aqui, dessa forma, e você consegue observar os valores de consumo e de capital e produto que maximizam a economia no longo prazo. Então, pelo menos nas ciências sociais aplicadas tem um exercício que serve, tá? Beleza? Pelo menos tem aplicação. Para onde serve, né? Em economia tem sentido. Na contábeis eu não sei, mas vai que caia aí em algum lugar da vida e vocês já estejam preparados, certo? Beleza? Então, na próxima aula eu volto com o conteúdo do programático lá, eu não lembro qual é. Deve ser equações de segundo grau. E aí a gente vai ver um pouquinho de Bhaskara aí de novo, tá? Obrigado, galera. Até mais.
senhor fez chamada já, não? Ah, a chamada é no formulário, né? Ah, então beleza. Boa noite, professor.